Pensa, é um povo que vai vencer a morte como Jesus venceu. Aleluia. Já somos mais que vencedores em Cristo Jesus. Aleluia. E hoje é um dia de adorar ao Senhor. A palavra do Senhor diz que se estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali eu estarei e me farei presente. Dezembro é mês de viagem, queridos. Mas os nossos irmãos que estão viajando, que não puderam vir hoje, estão com a presença do Senhor lá. Aleluia. Estão com o Espírito Santo lá, guardando eles, protegendo eles. Cada um deles, cada uma daquelas vidas. E nós que estamos aqui, estamos no melhor lugar do mundo. Aleluia. Não existe lugar melhor do que a casa do Senhor, do que a igreja, do que a comunhão, a coinonia dos santos. É nós olharmos um para o outro e dizer: eu posso ver em você que você ama o Senhor Jesus. Quando eu olho para vocês, eu vejo que vocês amam o Senhor. E eu sei que esse Senhor que nós amamos está aqui nessa noite. Glória a Deus. E quem nos remiu e nos salvou das armadilhas do pecado de Satanás foi o sangue desse Deus, derramado naquela cruz, Aleluia. que não era para ele e nem para Barrabás, era para mim e para você. Era para nós, cada um de nós. Então, nessa noite, é motivo de alegria nós cantarmos que nada além do sangue de Jesus é o que nos redime de todo pecado, é o que nos lava todos os dias, que nos faz brancos como a neve. E é por isso que nós podemos erguer as nossas mãos quando nós quisermos, onde nós estivermos, a qualquer tempo, dizendo: eu sou livre, nada além do sangue de Jesus. Teu sangue leva-me além de todas as alturas, onde ouço a tua voz, fala de tua justiça pela minha vida. Jesus, esse é o teu sangue. Tua cruz mostra tua graça e fala do amor do Pai, que prepara para nós um caminho para Ele, onde eu posso me achegar somente pelo sangue. Que nos lava dos pecados, que nos traz restauração. Cante a Ele. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Que nos faz brancos como a neve, aceitos como amigos de Deus. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Tua cruz mostra tua graça e fala do amor do Pai, que prepara para nós o caminho para Ele, onde eu posso me achegar somente pelo sangue. Que nos lava dos pecados, que nos traz restauração. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus, que nos faz
feitos como amigos de Deus. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Cante, eu sou livre. Você pode dizer isso, amém? E eu sou livre. Eu sou livre. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Eu sou livre. Eu sou livre. Eu sou livre. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. De Jesus. De Jesus. Aplauda ele o mais forte que você conseguir, amém? Vou perguntar de novo, tem alguém feliz aqui? Glória a Deus! Ele morreu por nós na cruz. Esse é o motivo da nossa alegria todos os dias. Todos os dias o ar que nós respiramos é o ar, é o fôlego de vida que Ele nos deu aquele dia na cruz. Nós vamos louvar, nós vamos entoar cânticos de alegria todos os dias para o Senhor. Na tristeza, na alegria, Ele é o nosso Salvador, o único Salvador da nossa vida. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Declara, igreja. Luz do mundo viestes à terra para que eu pudesse te
Glória a Deus. Glória. Aleluia. Quem veio para adorá-lo? Oh, glória. Eu vim para te adorar, Senhor. Você pode dizer isso? Senhor, Senhor Jesus, eu vim para te adorar. Aleluia, glória a Deus. Aleluia. Nós estamos com uma pregadora nessa noite. Vocês conhecem muito bem. Glória a Deus. Rainara vai trazer a palavra hoje, queridos. Aleluia. Deus tem sido muito bom com a nossa igreja, né? Nossos jovens, graças a Deus, são jovens com compromisso com a palavra do Senhor, né? E cada dia que eu sento aí e escuto cada um dos que pregam aqui ministrarem, eu me sinto alimentado pelos céus, diretamente do céu para o nosso coração. E hoje não vai ser diferente. Na vida da Rainara o Senhor vai atuar, já tem atuado, né? Então estenda suas mãos para cá, vamos orar por ela, para que Deus possa usá-la nesse instante, que ela possa ser tomada por Ele e ela possa falar o que nós precisamos ouvir por meio do Espírito Santo do Senhor. Senhor Jesus, nesse instante, nós oramos ao Senhor, agora, Pai, te pedindo pela vida da Rainara, Senhor, entregando ela mais uma vez em suas mãos, porque o Senhor a criou, o Senhor a desejou, o Senhor guardou os passos, o caminho dela até aqui nesse dia chamado hoje, Pai. O Senhor é o Deus da vida dela, o Deus, Pai, que a ama, e eu também sei que ela te ama, Senhor. Então que agora o Senhor possa encher a boca dela com as palavras diretamente do céu, desejadas para o nosso coração nessa noite, e que hoje nós possamos sair daqui melhores do que nós entramos, Pai, porque a Tua palavra rema irá nos cortar, nos sarar, nos redimir mais uma vez, nos resgatar, Senhor, do caminho mau que porventura nós possamos estar, Senhor, traçando, ser seduzido por ele, Pai. Agora o Senhor nos resgata mais uma vez e o Senhor usará a Tua filha, Pai, para isso, por meio da Tua palavra, Pai. Obrigado, Senhor, por essa oportunidade de escutar a Tua palavra mais uma vez. Somos gratos porque o Senhor nos resgatou, nos redimiu, Senhor, e nos colocou na Tua gloriosa presença. Obrigado, Senhor Jesus. Nós abençoamos agora no Teu santo nome a vida da Rainara. Amém, Senhor. Amém. Glória a Deus. Paz, Senhor, irmãos. É um privilégio estar aqui e, ao mesmo tempo, uma responsabilidade muito grande, porque todo mundo que pisa aqui nesse altar aqui é varão e varoa de guerra do Senhor. Então, é uma baita responsabilidade. Mas vamos lá. Então, vamos abrir a Bíblia, meus irmãos. Ô, glória! Vamos tentar mais uma vez, hein? Vamos abrir a Bíblia, então. Glória a Deus. Em Isaías 40. Vamos ler dos versículos 3 ao versículo 5. Quem achou, diga amém. Amém. Então vamos lá. Voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai no ermo vereda a nosso Deus. Todo vale será exaltado, e todo monte e todo outeiro será abatido. E o que é torcido se endireitará, e o que é áspero se aplanará. E a glória do Senhor se manifestará, e toda a carne juntamente a verá, pois a boca do Senhor o disse. Agora nós vamos para outro livro, de um outro profeta, Malaquias 3, versículo 1. É um livro difícil de achar, mas é o último livro do Velho Testamento, viu? Antes de Mateus. Glória a Deus. Eis que eu envio meu mensageiro, que preparará o caminho diante de mim. E de repente virá ao seu templo o Senhor, a quem vós buscais, e o mensageiro da aliança, a quem vós desejais. Eis que ele vem, diz o Senhor dos Exércitos. Oremos. Pai, nós estamos aqui diante de Ti para ouvir a Tua voz. Então prepara o nosso coração, abre a nossa mente, abre os nossos ouvidos, cativa a nossa atenção para aquilo que o Senhor quer falar. Em nome de Cristo Jesus, amém. Bom, irmãos, hoje eu vou falar de uma pessoa... pode se sentar, senão eu ia fazer vocês ficarem em pé e o culto todo.
Hoje eu vou falar de uma pessoa que foi um mensageiro, mas eu não vou falar propriamente desta pessoa, vou falar do chamado desta pessoa, que incrivelmente, indiscutivelmente, também é o nosso chamado. João Batista. João Batista veio da família de Jesus, filho de Isabel e Zacarias. Zacarias era um sacerdote do templo. E João Batista foi uma criança prometida e muito aguardada, porque ele prepararia o caminho do grande mensageiro das boas novas, que é Jesus Cristo. E João Batista também, ele aparentemente, quando começou seu ministério, ele tinha a mesma idade de Jesus. Quando ele terminou seu ministério, ele morreu, foi assassinado antes de Jesus ir para a cruz. Eles tinham exatamente o mesmo tempo de ministério, mas não se conheciam, apesar de serem parentes, só se conheceram no batismo de Jesus. João Batista também, contextualizando aqui para chegar no nosso núcleo da mensagem, ele viveu por muito tempo no deserto. Ele foi levado para lá novo, e acredita-se que, como os pais de João Batista já eram idosos, então eles morreram quando ele era novo. Então ele foi criado no deserto, cresceu no deserto e ficou no deserto, até que Deus o chamasse de lá para poder continuar no deserto, levando as pessoas ao deserto e levando também uma mensagem de arrependimento e batismo. Ele pregava o batismo e o arrependimento, ele pregava o alinhamento do caminho do povo e preparava o caminho do nosso Senhor. No versículo de Isaías 40, versículo 3, a gente vê algumas coisas muito interessantes que cabem a nós também hoje, e que é o que Deus falou comigo enquanto eu preparava, e é o que eu creio que Ele vai falar com o coração de cada um de vocês também. João Batista, ele viveu no deserto por algum tempo, e é muito impressionante porque Deus gosta muito de deserto. Ele tem uma ligação muito forte com o deserto. Já ouvi algumas pessoas aqui nesse altar falando o porquê, e com certeza é certo que quando você está no deserto não tem para onde correr. Quando Deus te leva ao deserto, não tem para onde você fugir. Você vai precisar ser tratado por Ele. E quando você está no deserto, é onde você vê que você não é independente em nada. Você não produz a sua própria água, você não produz a sua própria comida, você é dependente apenas daquilo que vem e que não está no deserto, porque o deserto é apenas areia, água debaixo da areia, calor de dia, frio à noite. A única coisa da qual nós dependemos quando estamos no deserto é do nosso Senhor Jesus. O povo, quando estava no deserto, em peregrinação rumo a Canaã, eles aprenderam que a única pessoa de quem eles dependeriam para comer, para vestir, para andar, era do Senhor Jesus. Deus, ele tem uma relação muito especial com o deserto, porque é a única forma de nos fazer aceitar sermos tratados. Porque se fosse em um outro ambiente, se fosse em um outro contexto, nós facilmente acharíamos alguma coisa que pudesse nos ajudar, nós acharíamos uma saída aqui, nós fugiríamos para um lugar cômodo, mas no deserto não. No deserto você não consegue ver ninguém, no deserto você não escuta ninguém, no deserto geralmente quase ninguém está com você. E aí você percebe que existe alguém que está ali por você, que existe alguém que sustenta a sua vida, que existe alguém que quer tratar você. E o motivo do tratamento é simples, porque Ele nos ama. Ele nos ama e Ele quer nos tratar para que sejamos preparados para recebê-lo na sua volta. Então, o deserto é um local especial para Deus, mas João Batista viveu no deserto e muitas das vezes eu mesmo pensei que o deserto era um lugar que a gente apenas sentava, ou esperava a morte chegar, ou esperava Jesus chegar para salvar. E, na verdade, não. Você esperar é uma ação. Então, quando nós estamos no deserto, nós, além de esperarmos,
nós aceitamos os ensinamentos de Jesus e nos preparamos para quando o Senhor nos chamar a sair do deserto. Então, o deserto é um lugar de ação, você não fica parado. O seu coração não fica parado. Tanto é que o versículo fala, voz do que clama no deserto. João Batista aprendeu aqui, que quando a gente está no deserto, nós clamamos ao Senhor, porque nós entendemos que Ele é o nosso único sustento. Quando nós estamos no deserto, nós esperamos pelo Senhor, porque nós entendemos que o Senhor é o único protetor e provisor de todas as coisas que nós precisamos e nem sempre as coisas que nós queremos, porque nem tudo que queremos é bom, o nosso coração é enganoso. Então aqui o deserto é uma ação. João Batista agiu, cresceu, se preparou, clamou ao Senhor, ouviu do Senhor, ouviu instruções do Senhor, conseguiu ser guiado pelo Espírito Santo em uma época em que o Espírito Santo ainda não penetrava os corações como é hoje. Nós aceitamos Jesus e o Espírito Santo habita em nosso coração e continua nos guiando. Não era assim antes de Jesus. O Espírito Santo só andava com aqueles que ele achava, que ele entendia, que queriam ele de verdade. Com aqueles que buscavam de todo o coração, que clamavam a Deus pela companhia do Espírito Santo. E o Espírito Santo guiou João Batista no deserto. Ele teve que se abdicar de uma vida cheia de luxos. Como seu pai era sacerdote, ele poderia ser sacerdote do templo também em algum momento. Mas ele teve que abdicar de algo que poderia ser o seu chamado, mas que na verdade não era ali que era para ele estar. Ele abdicou de muitas coisas, levou uma vida simples, mas cheia do Espírito Santo. E aqui é muito interessante porque ele continuou clamando e ficou no deserto até que o Senhor, em Lucas 1:80, diz que João Batista só saiu dali quando o Senhor mandou. Se o Senhor não tivesse falado nada para ele, ele continuaria lá aprendendo, ele continuaria lá buscando, clamando, se preparando. E é muito interessante porque essa, às vezes, não é parte da nossa caminhada. A gente não fica num momento de deserto, esperando e clamando, mas às vezes a gente quer sair dali porque nós achamos que estamos prontos. Nós achamos que nós vamos arrasar quando sairmos de lá e o bicho vai pegar e muitas coisas vão acontecer. E muitas vezes tentamos sair desse deserto sozinhos. Mas nós andamos e não encontramos a saída, porque não é a hora de sairmos de lá. O Senhor ainda não mandou sair de lá. Então João, além de ter um coração ensinável, ele tinha um coração obediente ao Senhor, um coração atento para discernir o que era a voz do seu próprio coração e a voz do Espírito Santo. Ele também era íntimo o suficiente para que o Espírito de Deus quisesse guiá-lo por toda a sua vida. E o que ele clamava, o que João Batista clamava, ele clamava a seguinte frase: preparai o caminho do Senhor, endireitai os vossos caminhos. A gente pode resumir isso em uma palavra: arrependei-vos. Arrependei-vos dos seus maus caminhos. E é muito interessante a gente ver a primeira parte dessa frase que João clamava: preparai o caminho do Senhor, porque foi para isso que ele foi chamado, para preparar o caminho do Senhor. O mais interessante, quando a gente vê no nosso cotidiano e na nossa vida em si, quando uma noiva vai entrar pelo casamento, antigamente era uma tradição, hoje algumas recorrem a essa tradição e outras não. Geralmente, falo isso porque eu já toquei em alguns casamentos, geralmente se contrata 2 trompetistas e eles vão tocar uma obra musical chamada clarinata. Essa clarinata era usada para anunciar a chegada de reis, da realeza, para anunciar a chegada de alguém muito importante. E essa clarinata geralmente é utilizada na entrada da noiva para anunciar
que uma das pessoas mais importantes daquela celebração está entrando, a noiva. Mas o mais interessante é que João Batista clamava para que se preparasse o caminho do seu Senhor e endireitasse os seus próprios caminhos. E ele anunciava isso sabendo que viria um rei. Então não era qualquer anúncio. Era um anúncio alto, era um anúncio audível de que o Senhor estava vindo. Aquele que viesse após ele, da qual ele não era digno de desatar as sandálias, este batizaria com o Espírito Santo e com fogo. Era isso que João Batista anunciava, e é isso o que nós devemos anunciar. O Senhor está voltando. O Senhor está voltando, e nós devemos anunciar isso, clamando, buscando arrependimento, endireitar os caminhos e realmente termos o coração dispostos a sermos ensináveis, obedientes, atentos e íntimos do Senhor. João Batista não foi chamado por Deus como o único preparador do caminho do Senhor. Desde Gênesis 3, quando vem a queda do homem e Deus dá a sentença à serpente, à mulher, ao homem, ele diz à serpente que a serpente abocanharia, morderia o calcanhar de um descendente de Adão, mas que esse descendente de Adão pisaria na cabeça da serpente. Desde aí, Deus já estava anunciando o que viria lá na frente. Deus já estava preparando, começando a preparar um caminho até a chegada de Jesus. Logo depois se levantou grandes homens de Deus, Moisés, Arão, sacerdotes, e também os levitas, esse povo que veio de um jovem que não era uma pessoa boa. Levi não era uma pessoa boa, não foi um filho bom, mas que foi escolhido e usado por Deus, porque foi a única tribo a se levantar integralmente. Todos os membros daquela tribo se levantaram e disseram que ia destruir todos os altares de Baal e todos os adoradores dos deuses que não eram nosso Senhor. Ali Deus os constitui como sacerdotes, como cantores, como trabalhadores da obra do Senhor. E ali existe todo um ritual em que o levita, antes de servir a casa do Senhor, ele precisa se santificar, ele precisa se purificar, ele precisa purificar o altar e ele precisa oferecer sacrifícios agradáveis a Deus. Os únicos que poderiam entrar no Santíssimo eram os sacerdotes escolhidos da casa de Arão, que foi o sacerdote que acompanhou ali, irmão de Moisés, e que foi escolhido por Deus. Esses levitas, de uma forma muito incrível, a gente vê em 2 Crônicas 20, também mostraram ali, preparando o caminho do Senhor em guerra. A história de Josafá, quando ele é ameaçado pelos amonitas, se eu não me engano, ele clama ao Senhor e o Senhor diz: pode ficar tranquilo, vocês não vão precisar nem lutar. Eu já vou ter lutado e já vencerei por vocês. Josafá, em um ato de adoração ao Senhor, num ímpeto de fé, pede que os levitas, principalmente os cantores e instrumentistas, fiquem na linha de frente da batalha. O exército se posicionaria normalmente, mas os levitas ficariam na linha de frente. Seria como chegar para o Igor aqui uma carta do exército brasileiro falando que ele teria que tocar pandeiro na frente de uma batalha contra a Venezuela, por exemplo. Tem uma coisa, tem que ter bastante fé, Igor, ser levita. Mas ser levita não é fácil não, tem que ter bastante fé. Deus coloca os levitas em situações em que requer ali um crescimento e amadurecimento muito especial. Mas os levitas foram, não sei se foram com medo não, mas eu iria. Foram, tocaram, prepararam, porque um rei ia lutar por eles. Prepararam o caminho do Senhor, porque um rei ia chegar ali e iria batalhar por eles. Eles tocaram em adoração a um rei que estava chegando e que já tinha vencido. E esse também deve ser o desejo do nosso coração. Ele já venceu. Esse deve ser o desejo da nossa alma.
Vamos cantar e louvar ao Senhor. Vamos tocar sem medo algum de estarmos na linha de frente, porque aquele que é maior do que todos os homens nessa humanidade já venceu por nós. Depois dos levitas, veio os profetas. Os profetas foram aqueles que muito emergencialmente proclamaram tudo que aconteceria no Novo Testamento, inclusive profetizaram sobre João Batista. Eles prepararam o caminho do Senhor durante aquele tempo. Dificilmente foram ouvidos sobre aquilo que estavam falando. Foram escarnecidos, foram ridicularizados, muitos apanharam, sofreram diversos males emocionais, diversos males físicos, mas continuaram preparando o caminho do Salvador, seja em Jerusalém, no exílio, no deserto, na Babilônia. Esses profetas também foram responsáveis pela preparação do caminho do nosso Salvador que viria. Logo após os profetas, veio João. João, que foi muito aguardado e profetizado, veio, entendeu quem ele era, entendeu o tamanho da sua pequenez diante do Salvador, entendeu o seu chamado, se preparou para ele e o cumpriu, para a glória do Senhor. Esse também não é o nosso chamado, irmãos. Nosso chamado não é prepararmos o caminho do Senhor. O nosso chamado não é anunciarmos a volta do Senhor até que Ele venha. O nosso chamado não é anunciar aos 4 cantos da terra, aos 4 cantos dessa cidade, desse bairro, de que veio alguém aqui e salvou a nossa alma, aquele que tem as chaves da morte e do inferno, aquele que trouxe-nos a vida e a vida em abundância. Não é isso que nós devemos clamar, não é isso que nós devemos falar, não é isso que nós devemos demonstrar com as nossas atitudes, com o nosso coração. Foi para isso que o Senhor nos chamou, para sermos discípulos do Senhor, preparando o caminho para a volta do Senhor. Enquanto Jesus estava em vida, Ele trouxe diversas parábolas que também falavam dessa preparação, agora já profetizando sobre a sua segunda vinda. Em de Mateus 24 até Mateus capítulo 25, nós vemos algumas parábolas, como a parábola do Senhor e seu servo. Nós vemos a parábola das 10 virgens, e em todas elas há um pedido de preparação. Prepare o caminho do Senhor, porque um dia Ele irá, mas Ele irá voltar também. Então, João Batista não foi o único que preparou o caminho do Senhor. Existiram muitos outros que também fizeram esse papel, mas João Batista é a peça central aqui, porque ele é uma figura da qual nós olharíamos e veríamos o que o Senhor pode fazer através de um homem comum, como eu e você. Não há diferença de mente, o cérebro de João Batista não era diferente dos outros. Ele tinha 2 olhos, um nariz, uma boca, ele tinha um coração, circulação sanguínea devia estar ok, ele provavelmente era muito saudável. E nós? E nós? E aí vem a pergunta: como nós preparamos o caminho do nosso Senhor? A resposta vem no versículo logo após a sentença de preparar o caminho do seu Senhor. Nós preparamos endireitando os nossos caminhos. Muitas vezes a gente está anunciando o caminho do Senhor, nós estamos anunciando o caminho do Senhor, mas às vezes o caminho que nós estamos andando não é o caminho do Senhor. Às vezes o caminho que nós anunciamos é uma miragem no deserto e não realidade em nossas vidas. Muitas das vezes nós anunciamos e proclamamos o caminho do Senhor, mas os nossos próprios caminhos são bastante tortuosos. Eu falo isso porque sou prova viva disso.
Vivi na igreja por muitos anos, trabalhei na igreja em diversos ministérios, assim como trabalho aqui. Se tivesse ministério para idoso na igreja onde eu estava trabalhando, mesmo tendo pouca idade. Anunciava o caminho do Senhor, fiz algumas viagens missionárias para os ribeirinhos, mas no fundo, a cruz do Senhor não pesava no meu coração. Eu não entendia o que o Senhor tinha feito por mim e por que o Senhor fez isso por mim. Eu ficava indignada quando eu li os evangelhos e estava lá escrito que o Senhor nos amou e amou até o fim. Eu não entendi o amor de Deus. Eu não compreendi o amor de Deus. Mas um dia, lendo esse mesmo versículo em João, eu entendi que eu não preciso entender o amor de Deus. Eu só preciso recebê-lo. E a partir daquele momento, a minha vida deu um clique. E eu passei a continuar servindo ao Senhor, mas entendendo qual que era o meu papel nesta terra. Entendendo por que eu fui chamada. Entendendo para o que o ser humano foi chamado. Para glorificar o Senhor, exaltar o seu nome, gozá-lo para sempre. Para conhecê-lo e fazer o conhecido. Isso é o propósito da nossa vida. Não há nenhum outro propósito de vida, de trabalho, de vida amorosa que preencha esse chamado que Deus tem para a gente, que é um chamado irresistível do Senhor. A sua graça é irresistível para nós. Então, entendendo isso, continuei seguindo e, graças a Deus, até hoje não me desviei para a glória do Senhor. E é só a Ele que merece toda a honra e toda a glória. Glória a Deus. Glória a Deus. Endireitai os vossos caminhos. Era uma mensagem pregada também desde Moisés. Quando o povo se perdia adorando falsos deuses, quando ergueram um bezerro de ouro, justo quando o Senhor estava falando com Moisés. Quando o povo reclamou no deserto, a única mensagem que Moisés pregava ao povo e que Deus falava através de Moisés era: arrependam-se, arrependam-se, e eu farei uma nova aliança. Arrependam-se, endireitem teus caminhos, e eu os aliviarei de toda a carga que vocês teriam que carregar por conta do pecado. Arrependam-se, endireitem os seus caminhos, façam uma nova aliança comigo e vivam comigo para sempre. Essa mensagem percorreu toda a Bíblia, toda a trajetória da Bíblia, e não saiu dela. Enquanto Jesus estava aqui, depois de João Batista, ele ainda pregava: arrependam-se, porque o reino é próximo. Arrependam-se, porque o reino é chegado. Arrependam-se, entreguem suas vidas a mim. E essa também é a mensagem que Deus ainda hoje fala, incansavelmente. Arrependam-se, endireitem os seus caminhos. Arrependam-se, endireitem as suas vidas, seus corações. Arrependam-se, entreguem suas vidas ao Senhor. Entreguem seus corações e almas ao Senhor e vivam com Ele para sempre. Essa é a mensagem que eu acho que só vai deixar de ser falada quando Jesus voltar. Porque o nosso coração, ele é muito corruptível para que possamos por nós mesmos mudarmos a nossa vida, mudarmos a nossa mente, mudarmos as nossas atitudes. Mas Ele ainda, o Senhor, Ele ainda quer fazer, Ele ainda quer endireitar, Ele ainda quer nos alinhar segundo o propósito dEle, Ele ainda quer alinhar os nossos corações segundo a Tua boa vontade, Ele ainda quer que sejamos puros, santos, irrepreensíveis, Ele quer que sejamos perfeitos. Se nós não prepararmos o caminho para o Senhor, como que nós vamos nos chegar até Ele e viver com Ele para sempre? Se nós não endireitarmos as nossas veredas, como que caberá a gente no céu? Se nós não endireitarmos o nosso coração segundo a vontade do Senhor, onde é que Ele vai morar? Ele pretende morar em nosso coração.
E João Batista pregava o arrependimento para que a casa fosse limpa e que Jesus nascesse no coração de cada um. Mas se a casa estiver ocupada, se o coração estiver ocupado das coisas deste mundo, se o coração estiver ocupado das angústias, dos temores deste mundo, das paixões, dos ídolos que ainda carregamos, onde é que Jesus vai nascer? Não vai ter lugar. Não terá lugar. Então, a mensagem que Deus falou comigo muito fortemente e que Ele quer que seja passado para a igreja é esta: endireite o seu caminho, seja obediente ao Senhor, seja íntimo do Senhor, saiba discernir o que o Senhor está falando e o que o coração seu está falando. Seja atento a ouvir o comando do Senhor e não andar nem para a direita nem para a esquerda sem que Ele mande. Ele se quer simplesmente que nós deixemos o nosso coração ser casa do Senhor. E para isso nós precisamos limpar a casa, para que Jesus nasça no nosso coração. Então que antes desse Natal, você, possamos limpar o nosso coração, limpar a nossa casa, limpar a nossa mente, para poder receber o Rei. E assim ter um coração pronto para preparar o caminho para o Senhor, para que Ele venha. E não tenhamos medo de anunciar a vinda do Senhor. Não tenhamos medo de preparar o caminho do Senhor, porque as pessoas vão pensar isso, aquilo, porque as pessoas vão falar isso, aquilo, porque as pessoas vão fazer isso, aquilo. Ele é o nosso Rei. Nós o amamos. E se o amamos, nós temos a convicção de que o Rei que vem merece muito mais do que aquilo que nós estamos fazendo. Muito mais. Ele merece um lugar muito melhor do que aquilo que nós estamos oferecendo para Ele. Merece muito, muito mais. Então, esse é o desejo do coração de Deus para os nossos corações, para o meu coração, para o teu coração. Endireite os caminhos. Prepare o caminho do Senhor. Arrependa-se, porque o Senhor está voltando. O Senhor está voltando. Fique de pé. Nós vamos orar. Eu quero que vocês fechem os olhos. Vamos fechar nossos olhos. E eu queria que você buscasse no mais fundo do seu coração qual tem sido realmente a sua intenção diante de Deus. O que você tem oferecido para Ele? Como está a casa? A casa está suja? A casa está cheia de ídolos? Se o Senhor viesse essa noite, o que você ofereceria para Ele? Você estaria com uma vela na mão, sendo luzeiro, como as 10 virgens, se preparando para o casamento? Vocês seriam como o povo de Israel, que mesmo sem saber o que estavam fazendo, levantavam folhas de palmeiras, gritando: Hosana nas alturas, bendito é o que vem em nome do Senhor? Você teria em sua mão uma imagem de prata e ouro, com a figura de si mesmo? Você teria a imagem de alguém, seu filho, sua filha, seu esposo, sua esposa? Você teria o dinheiro em sua mão para receber o Senhor? A casa estaria cheia de ornamentos para a recepção do Senhor, limpeza, pureza? Ou estaria cheio de entulho, cheia de coisas que não deveriam estar lá? Eu sei que ainda no nosso coração ainda há coisas que nós precisamos tirar, ainda há postes ídolos que precisamos quebrar. Precisamos quebrar isso em mim. Eu sei que precisa quebrar isso no coração de cada um também. Então comece a orar agora ao Senhor, pedindo para que Ele endireite os seus caminhos, para que Ele endireite o seu coração, alinhe o seu coração no propósito do Senhor. Em nome de Jesus. Pai, nós somos pequenos, sim, somos muito pequenos diante do Senhor.
não dá para medir o nosso tamanho e a nossa relevância nessa terra, porque o Senhor é o maior de todos, o Senhor é o mais relevante aqui. Ao Senhor é dada honra, força, glória e poder. Para servirmos ao Senhor, nós somos inclinados a nos purificar, a nos santificarmos, a sermos separados desse mundo, e para isso precisamos endireitar o nosso caminho paralelamente com o caminho do Senhor. Precisamos andar no caminho do Senhor. Então, Espírito Santo, que o Senhor venha sobre os nossos corações e o Senhor nos mostre, revele na mente de cada um, revele aos nossos corações aquilo que não faz parte do teu caminho, aquilo que não serve para preparar e anunciar o caminho do Senhor, aquilo que tem nos ferido sem necessidade, aquilo que tem nos machucado porque nós queremos manter aquilo lá, aquilo que tem atrapalhado os planos do Senhor, aquilo que tem tirado do propósito o nosso coração diante do Senhor. Então que o Senhor mostre nesse momento a cada um de nós aquilo que tem atrapalhado, que tem nos atrapalhado a preparar o caminho do Senhor, para que o Senhor venha com toda a honra, glória, majestade, poder, e para que estejamos prontos a viver com o Senhor para sempre no altar, no santo lugar que é a morada que o Senhor Jesus já preparou para nós. Então que em nome de Jesus o Senhor toque os nossos corações, que o Senhor nos traga o arrependimento, porque sem arrependimento não há mudança. Que o Senhor traga arrependimento no nosso coração, que o Senhor traga um sincero choro, um sincero arrependimento, para que voltemos a andar nos caminhos do Senhor. Aqueles que se encontraram desviados do caminho do Senhor, o Senhor está dando uma chance para que voltem. Muito obrigado, porque cada dia que o Senhor nos dá é precioso, porque é uma chance de voltar ao caminho do Senhor, é uma chance de mudarmos o nosso coração, é uma chance voltarmos a viver e a ouvir a voz do Senhor. Então que o Senhor nos quebrante, o Senhor é nosso olheiro, nós somos os teus vasos, que o Senhor nos quebre se for necessário, mas que em nome de Jesus o Senhor nos restaure. O Senhor não restaura aquilo que não foi quebrado, o Senhor não restaura nada que já está inteiro. Então que o Senhor nos quebre o nosso coração, quebrante o nosso coração, amoleça o nosso coração, e que em nome de Jesus o nosso coração seja totalmente 100% entregue ao Senhor, 100% disposto a servir ao Senhor, 100% disposto a quebrar tudo aquilo que é adorado, que não é o Senhor. Então que o Senhor, em nome de Jesus, traga alento aos corações que se encontram angustiados, que se encontram aflitos, mas que também traga uma disposição a servir e a andar nos caminhos do Senhor. Que o Senhor faça a obra em nós enquanto ainda é tempo, porque a nossa vida aqui, nós pensamos acumulativa, mas para o Senhor é uma contagem regressiva. Então que o Senhor mova os nossos corações nessa contagem regressiva que é a nossa vida nessa terra, para que em todo o tempo o nosso caminho esteja alinhado com o caminho do Senhor e as nossas vidas estejam endireitadas pelo Senhor. O Senhor faça a obra em nós, que o Teu Espírito venha sobre nós e que cada um daqui saia transformado pelo poder do Teu Espírito Santo, saindo daqui incomodado e com vontade de mudar algo que ainda precisa em si mesmo. É o que eu peço ao Senhor, já agradecendo pela oportunidade que o Senhor está nos dando de transformarmos o nosso caminho, de endireitarmos o nosso caminho e de nos prepararmos para quando o Senhor nos chamar, nós estivermos prontos. É para a glória do Senhor e somente a Ti toda a honra e toda a glória, no nome de Cristo Jesus, o Eterno. Amém. Amém. Bom, irmãos, essa é a mensagem de hoje. Eu espero que vocês não saiam daqui totalmente livres, saiam daqui incomodados, em nome de Jesus, a buscar transformação plena no Espírito Santo de Jesus e desejem caminhar com Ele. É isso.
Glória a Deus, glória a Deus. Os dízimos e as ofertas podem ser depositadas no gasofilácio atrás. Nós vamos orar pelos dízimos e as ofertas. Sábado o pastor estará voltando, então domingo ele já estará conosco. Teremos um culto muito especial para a glória do Senhor. O Ministério Infantil, juntamente com o auxílio dos outros ministérios dessa igreja, estão preparando uma cantata muito especial. E eu creio que vai ser um dia de muita alegria na casa do Senhor. Então, aquele que trouxe seu dízimo pode pegar em sua mão. Nós vamos orar pelos dízimos e as ofertas. E depois nós encerraremos o culto. Pai, muito obrigada, Pai, pela dádiva que o Senhor nos deu, Pai, de termos condições de dizimarmos e ofertarmos na casa do Senhor. Isso é uma dádiva. E eu agradeço o Senhor porque eu tenho certeza que em nenhum dos lares aqui presentes, nunca, nada faltou. Nada do que cada família precisou faltou. Porque o Senhor sustentou. O Senhor é a nossa herança, o Senhor é o nosso sustento. Que o Senhor, em nome de Jesus, esteja direcionando o dinheiro que será ofertado e dizimado aqui para a obra do Senhor. Nós consagramos esse dinheiro ao Senhor porque é um dinheiro santo, é um dinheiro do Senhor, e o Senhor usará para o propósito que o Senhor quiser. Então, que o Senhor dê sabedoria àqueles que administram a casa do Senhor, que o Senhor dê sabedoria àqueles que usam dinheiro da casa do Senhor, e que ele seja revertido para a obra do Senhor, para aquilo que o Senhor mandar. Que o Senhor abençoe a cada família que está dizimando e ofertando aqui, que o Senhor multiplique, que eles sejam prósperos no Senhor e que eles nunca percam a alegria de dizimar e ofertar a Ti, Pai, porque nós não damos nada ao Senhor, nós devolvemos. Tudo que temos foi o Senhor que deu. Nós queremos devolver em devoção ao Senhor aquilo que pertence ao Senhor. Que o Senhor abençoe a cada um dos irmãos aqui presentes, que eles voltem para casa cheios de vontade, Pai, de buscar mais ao Senhor, cheios de vontade, Pai, de servir ao Senhor, cheios, Pai, de disposição, Pai, de conhecer ao Senhor, de andar com o Senhor, em nome de Jesus. E cada um seja abençoado pelo Senhor, protegido e guardado pela Tua poderosa mão. É isso que eu peço e agradeço em nome de Jesus. Amém. Que Deus os abençoe, vão em paz e até domingo. Deus os abençoe.